Arquivísticos digitais confiáveis da RC Arqui, com plataforma de preservação digital em um ambiente de gestão arquivística. A partir da década de 90, principalmente pelo advento da internet, começam a ocorrer mudanças consideráveis na sociedade. Essa fantasia da ferramenta começou a mudar de forma radical a forma que as pessoas se comunicarem e compartilharem informação. Nesse sentido, toda a documentação gerada pelo sentido arquivístico da palavra, considerando a documentação de um conjunto de unidades de registro de informações que qualquer que seja o suporte e formato. Antes, para majoritariamente, o suporte de papel começou a ser gravada ou migrada para o formato eletrônico. Dessa forma, os documentos eletrônicos no gênero documental entregaram por documentos por meio eletrônico somente acessíveis para equipamentos eletrônicos como cartões, perfuradores, disquetes, documentos digitais que começam a surgir com mais frequência. Embora o documento digital seja um tipo de documento eletrônico, eles não são a mesma coisa. O documento digital diz a respeito de todo documento codificado em dígitos binários através por meio de sistema computacional. Por essa definição, pode-se entender que porque os documentos digitais passam a ser gerados de forma intensa após a década de 1990. Além da popularização da internet que teve maior na década de 90, além da popularização maior da população dos sistemas computacionais, consequentemente os documentos arquivísticos digitais, que nada mais são do que documentos arquivísticos de formato digital, produzidos no decorrer da atividade da prática com instrumento de resultados nas atividades, começando a surgir cada vez mais uma frequência deste período utilizado para quem estava na relação do uso do sistema de informação digitais que registrava documentos e informações da tomada de decisão. Esses documentos eram então impressos, assinados e preservados em um suporte de papel. Embora os documentos digitais possuam uma grande facilidade na relação da criação do acesso e compartilhamento entre eles, consigam muitas vulnerabilidades ligadas principalmente à sua rápida degradação física. A obsolescência tecnológica e a complexidade do ato do custo relacionado à preservação a longo prazo. Essas vulnerabilidades dos documentos digitais, especificamente no documento arquivístico digitais, trazem uma preocupação com a relação de um tema complexo e altamente custoso à preservação digital. Além disso, o ambiente digital houve a necessidade de repensar a garantia da cadeia de custódia ininterrupta e de permitir mantê-lo como lugar de gestão arquivística, preservação permanente, custosa e confiável, como arquivo permanente digital, motivado pela Lei 8.559, que coloca um dever público à gestão de documentos e arquivos visando a sua eliminação, o recolhimento e da guarda permanente. Diante deste cenário, este artigo tem como objetivo apresentar um repositório arquivístico digitais confiáveis como uma plataforma de preservação digital em um ambiente de gestão arquivística, a fim de manter os documentos arquivísticos digitais autênticos e acessíveis ao longo do prazo. Mais que isso, este busca esclarecer muitos conceitos envolvidos a esse tema e ainda conhecimentos do qual compreendemos. Trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que o objetivo se proporciona a familiaridade de pesquisas de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, com a visita de tomada explicá-lo, como também aprimoramento dos conceitos. A pesquisa também concretiza a bibliografia documentada. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base de material já constituído principalmente por livros antigos científicos. A pesquisa documental assemelha-se muito com a pesquisa bibliográfica, no entanto, são fontes muito mais diversificadas em relação ao seu procedimento metodológico e bem feito. Foi feita uma pesquisa com principais fontes documentais bibliográficas, o material de fases normativas do Conselho Nacional de Artigos Pensados Nacionais e Internacionais, especialistas relativos ao trabalho, repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Preocupados com o patrimônio arquivístico digital, cresce cada vez mais a partir da década de 90, que se encontrava um perigo para o desaparecimento da falta da confiabilidade da causa da fragilidade do formato digital e como o fato da sua preservação traria benefícios para gerações futuras. Públicas de 2005, CONAC, uma carta para a preservação do patrimônio digital organizada nas Nações Unidas para a Educação da Ciência Cultural. A carta manifestava a necessidade dos Estados-membros incluir o Brasil estabelecendo políticas de ações de proteção do patrimônio digital.
Essa preocupação refletia-se no redor do mundo e trazendo no Brasil na carta do início de uma série de publicações técnicas da CONAC sobre o tema. A principal dessas é a publicação da Resolução 43, que altera a redação da resolução da CONAC e que estabelece diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis para equipamento e manutenção de documentos arquivísticos digitais em suas fases contentes intermediária e permanente. São os órgãos e entidades que integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, visando a preservação do patrimônio arquivístico digital brasileiro. Na Resolução 43, que apresentava requisitos de níveis conceituais que devam ser oprimidos e devolvidos no repositório digital confiável. Esses permitem a certificação e a confiança em nível internacional para reservatórios digitais, organizações e políticas privadas amplamente usadas para a ciência da informação. E esses são os requisitos que estão organizados em três conjuntos da infraestrutura organizacional, do gerenciamento do documento digital, da tecnologia da infraestrutura da técnica de segurança. A Resolução 43, que apresenta uma série de padrões, nomes de referência para a construção de repositórios arquivísticos digitais confiáveis. São eles o modelo de referência OASIS, o relatório, sei lá o que, repositórios confiáveis para o critério de checklists e requisitos para técnicas de entidades de certificação de organização, candidatos a serem repositórios digitais confiáveis, métodos de preservação, prêmios para geração de interação de descrição da arquivística da norma brasileira, descrição arquivística da NOBRAD, metadados, hierarquia do Brasil, protocolo de coleta de dados, para padrão de codificação e transmissão de metadados, descrição arquivística codificada. Sendo assim, a Resolução 43 surge como a resposta para a CONAC, consumidora arquivística do Brasil, no sentido de orientar a chamada atenção da necessidade para manter o ambiente autêntico para a preservação permanente dos documentos arquivísticos digitais, considerando sua fragilidade, especialmente da complexidade, e principalmente que era necessário garantir a preservação permanente de 50 anos. E não somente ao longo do prazo, considera também o Conselho Internacional de Arquivos como 5 anos a partir da data da produção do documento digital, que vale ressaltar a norma brasileira ISO, sei lá qual, prevalência sobre a resolução. O termo RCD surgiu como Resolução 43 da CONAC, 4 de setembro de 2015, uma nova relação da Resolução 39. 29 de abril de 2014, a Resolução 39 denominava repositórios digitais confiáveis de documentos arquivísticos. A mudança da nomenclatura número 39 para a Resolução 43 traz esse significado muito importante do que se diz ao repositório digital confiável, adjetivando, ou seja, RDC arquivístico característica específica, ou seja, um repositório arquivístico que deve incorporar o funcionamento de princípios normativos, não apenas da receita, mas de documentos arquivísticos, sendo decidido para gerenciar e preservar o tipo específico de material digital, tanto entre outros diferentes tipos de materiais digitais. Embora o Brasil, iniciativas de implementação da RGA sejam modestas, entre outros países, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Zelândia, Canadá, Portugal, Noruega e arquivos nacionais e outras instituições arquivísticas que publicam e possuem soluções normatizadoras para atuar em repositórios digitais confiáveis para os documentos na fase permanente. Em alguns casos, até a fase intermediária. O termo RDC ARC embute três conceitos importantes que precisam ser entendidos: o conceito de repositório digital, o repositório arquivístico digital, repositório digital confiável. Que o repositório digital, a própria Resolução 43 define um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais e ambientes que consulte a solução informatizada que os materiais são capturados, armazenados e preservados e acessados. Um repertório digital, então, é um complexo que apoia um gerenciamento de materiais digitais pelo tempo que for necessário, é o formato de elementos de hardware e softwares, de metadados, bem como infraestrutura organizacional e procedimentos normativos que vale ressaltar nesta definição da resposta digitais. RD são ambientes informatizados para a gestão de materiais digitais, quaisquer como certa preocupação, preservação digital, iniciativas de desenvolvimento de repositórios digitais e pela comunidade internacional também tiveram início na década de 1990.
o sentido de orientar sua modelagem de implementação, de apoiar requisitos e sua confiabilidade CONAC. Atualmente, uma das classificações possíveis para os repositórios digitais é diferenciado para repositórios institucionais e repositórios temáticos que reúnem respectiva produção científica de uma instituição e de uma determinada área. Os repositórios digitais são empregados em diversas outras situações, tais como a biblioteca digital, acervo de obras digitais, depósito legal de material digital, curadoria dos dados digitais de pesquisa, porém não conseguem atender os requisitos específicos na área arquivística para garantir a autenticidade da preservação dos documentos e arquivos. Já os repositórios arquivísticos digitais são repositórios digitais que armazenam e gerenciam documentos arquivísticos digitais em todo o seu ciclo de vida, seja na fase de corrente ou intermediária, seja na fase permanente. Para isso, esses repositórios divergem a gerência de documentos e metadados de acordo com as práticas e normas da arquivologia, além de proteger a característica desse tipo de documento, principalmente na relação de autenticidade da relação orgânica. Por autenticidade, atende-se para a credibilidade do documento enquanto documento, isto é, a qualidade do documento que se diz que está livre de adulteração ou qualquer tipo de corrupção. Já a relação orgânica a respeito de vínculo que os documentos arquivísticos guardam entre si expressam funções e atividades da pessoa organizadora de que produz. Repositórios digitais, por sua vez, refere-se a repositórios que devem ser capazes de manter materiais digitais autênticos para garantir a preservação pelo tempo que for necessário. A preocupação da Receita da Preservação apresenta um nível de rigor superior e comparativo com a proposta de repositórios digitais. Requisitos da RDC de nível conceitual para basear no ISO estão organizados em três principais conjuntos de requisitos: infraestrutura organizacional, gerenciamento de documento digital, tecnologia da infraestrutura, técnica de segurança, relação da infraestrutura organizacional. O RDC deve cumprir requisitos relacionados à governança e viabilidade organizacional, estrutura de organização de pessoa, transparência e procedimento de arcabouço político, sustentabilidade financeira e contratos de licenças passíveis. Em relação ao gerenciamento de documentos digital, o RDC deve estar de acordo com o modelo de referência estaduais, estabelecer formação de pacotes de informação envolvendo documentos digitais, informação de conteúdo e seus metadados, informações representadas já em requisitos de tecnologia, infraestrutura e técnica de segurança que descreve as melhores práticas na área de gestão de dados e segurança que devem ser emitidas pela RDC em relação da infraestrutura do sistema, tecnologias apropriadas de segurança. A partir do entendimento desses três conceitos, pode-se conceituar melhor por RDC segundo Flores, e esses conceitos são tão recentes do Dicionário Brasileiro da Terminologia de DRAT, do Arquivo Nacional, que não possui verbete para repositórios digitais. Repositórios digitais confiáveis acontecem em um contexto arquivístico, uma vez que para sua biblioteca de uso da realidade, sendo assim, pode-se definir o RDC como repositório digital e é capaz de atender os procedimentos arquivísticos de suas diferentes fases e aos requisitos de um repositório digital confiável. Além disso, é muito importante atender o RDC e não somente a resolução de softwares e hardware. Isso também contempla as pessoas políticas, normas, padrões, modelos, requisitos, essa é uma questão que envolve pelo menos tipos profissionais, arquivísticos profissionais de tecnologia da informação. A arquivística deve ser responsável pela questão arquivística para a plataforma de preservação, atendendo às normativas das normas das áreas. O profissional de TI responsabilidade da administração do storage service, por exemplo, cabe aos arquivistas do setor solicitar a exclusão dos documentos RDC arquivo armazenado no storage service e cabe ao profissional de TI aprová-los ou não executar a exclusão, se for o caso. Esses profissionais devem ser nomeados pelos documentos suplentes para os casos de impedimento titular. A portaria do administrativo comunente adotada pelo órgão prevista pela política arquivística do órgão RDC Arquivo em questão, que são multidisciplinaridades para a arquivística da TI. A adaptação do modelo é apenas a relação interdisciplinares possível, caso for aplicado na biblioteca dos museus e ainda uma instituição de preservação digital em relação ao que precisa ser adequada às perspectivas especificidades de cada área. Apresentar um mapa de conceitual de principais conceitos relacionados a esta seção.
Gerenciamento de documento digital, contexto do RDC aqui. É, como dito anteriormente, é muito importante atender o RQ como a estrutura organizacional, ou seja, que possui muitos aspectos, o que se diz que lidam softwares para hardwares que farão a gestão de documentos arquivísticos digital, no sentido de manter a autenticidade e preservação permanente. O gerenciamento do documento digital é apenas um dos conjuntos de requisitos RDC e talvez mais importante, não mais pelo único em uma vez que o gerenciamento... Qual o ônibus que deve pegar? Qual? Qual ônibus que vai pegar? Eu? É. 500. Qual o dígito que é importante para atender e como é a estrutura organizacional. Outra que possui aspectos o que se simplesmente lidar com software e hardware que farão a gestão do documento arquivístico digital, no sentido de manter a autenticidade e a preservação permanente do gerenciamento do documento digital é apenas um dos conjuntos de requisitos do RQC, talvez que seja mais importante, não mais para o único, uma vez que o gerenciamento do documento digital é esse que lida para... Dá o dinheiro logo para ela, isso, mãe. Dá logo o dinheiro logo para ela. É o quê? Deu logo o dinheiro para Carla. Sim. É comum solicitá-lo simplesmente uma solução informatizada para implementar repositório digital confiável. No entanto, é importante receber o RCC muito mais do que isso. Sendo assim, nesse contexto de requisitos, é necessário trabalhar com algumas plataformas arquivísticas de preservação, ou seja, softwares para fazer a gestão, a preservação dos documentos digitais. O exemplo do tipo de software do Arquivematic é um contexto a partir de agora usado para a plataforma de preservação e refletir o componente do software e hardware que se faz de gestão de preservação de documentos digitais para se evitar qualquer tipo de confusão conceitual. O gerenciamento do documento digital deve estar de acordo com o modelo de referência do AIS. Estabelece formações e pacotes de informações envolvendo os documentos digitais e seus metadados. São três tipos: pacote de informação, submissão, submission information, pack check, que sugere a admissão de documentos digitais e seus metadados associados. O pacote de informação dos arquivos, Archivals Information Pack Check, refere-se ao condicionamento do armazenamento de documentos digitais e seus metadados associados. O pacote de informação de disseminação refere-se ao acesso a documentos digitais e seus metadados associados. A Track Trust apresenta requisitos de gerenciamento de documento digital caracterizados em 6 grupos que cabem a admissão e a captação de documentos digitais, admissão, criação, pacotes, arquivamento, planejamento, preservação, armazenamento, preservação, manutenção, gerenciamento de informação, gerenciamento de acesso. As máscaras, as máscaras. O modelo que visa indivíduos componentes funcionais que deverão fazer parte do sistema de informação dedicado à preservação. O modelo também descreve a interface interna e externa dos sistemas. Os objetos de informação são manipulados no interior. O produtor é o papel que desempenha pessoas e sistemas que fornecem informação preservada. O administrador é o papel do desempenhando aqueles que estabelece políticas gerais que governam o repositório. O consumidor é o papel desempenhado por pessoas de sistemas que interagem a serviços da OAS para acessar as informações preservadas. O modelo da OAS também desmembra entre dois. O modelo funcional é o modelo da informação. O modelo funcional delineia funções que precisam ser desempenhadas por um repositório OAS. O modelo da informação a respeito do conceito do pacote de informação formada pela informação do conteúdo pela informação da descrição preservada encapsuladas identificadas para a informação de empacotamento. Apresenta componentes funcionais dos pacotes de informações das entidades externas da plataforma compatível com o modelo AIS. Enquanto observada para o produtor da entidade interna da plataforma de preservação é responsável por a submissão do material digital. O material submetido é representado por um pacote de informação submetida para durante o processo de submissão, que apresenta por também a plataforma de preservação responsável para garantir a integridade da informação recebida e adotando essa fase produzida para a informação descritiva de suporte de localização e recuperação do material depositado.
Essa informação descritiva meta de informação é armazenada e sugerida para componente de gestão de dados. O material a ser preservado, ou seja, o pacote de informação de arquivos, será preservado de dados apresentados configuradores do armazenamento e componente de planejamento e preservação. Encarrega-se na definição de política de preservação e serviço responsável para o monitoramento de ambientes externos na plataforma de preservação, desencadeando eventos de preservação sempre que é necessário. É, por exemplo, a responsabilidade deste componente definir estratégias de preservação a serem utilizadas no interior da plataforma de preservação, monitoramento, tendências e comportamento e a sua comunidade do interesse de identificar formatos que se encontram na iminência de tomar obsoletos. Esta por parte da plataforma de preservação a respeito do administrador que componente o acesso estabelece um ponto entre a plataforma de preservação e a sua comunidade de interesse, ou seja, um conjunto de potenciais consumidores de materiais de considerador. Então, consumidor, esses componentes responsáveis por facilitar a localização da recuperação do material digital preservado, bem como prepará-lo para entregar ao consumidor. Os pacotes entregues para o consumidor consomem de forma de pacotes de informação de disseminação. É importante notar que os pacotes TPI podem ser diferentes dos pacotes API, ou seja, informações que sejam entregues ao consumidor que pode ser apenas um conjunto de informação arquivada até a sua versão transformada da mesma. Além disso, os formatos materiais digitais dos pacotes CIP, DIP, API são diferentes entre si, relativos ao mesmo material digital que se preserva, e esses formatos são definidos pela Política de Preservação Digital. No Brasil, a Política de Preservação Digital adotada pelo âmbito digital, Programa de Permanente Preservação de Acesso a Documentos Arquivísticos do Arquivo Nacional, define que para material digital, organizar formatos de exemplos de formato de preservação do acesso. A escolha do formato de preservação é um ponto fundamental para qualquer convenção utilizado para a convenção de um formato de compactação de convenções de tendências obsoletas para gerar perdas de informação do trabalho de conversões. Recomenda-se também o uso de formatos de arquivos e códigos abertos para possibilitar reconstrução do formato dos casos de obsolescência. Já para os formatos do acesso à recuperação, como a disponibilização do acesso digital por meio de um sistema de informação, sendo assim, deve-se optar de forma mais leve.